Então, bom dia. Nós vamos estar dando início aqui à nossa aula. Deixa eu gravar aqui, começar a gravar a reunião aqui também na plataforma, tá bom? Bianca, só falta você ligar sua câmera, tá? Sendo cinegrafista, né? Eu ia mudar o fundo aqui, mas não adianta, né? Mas eu posso mudar o fundo aqui na parte que vocês estão me vendo da câmera. Ao invés de eu estar... Ao invés de eu estar lá aqui na sala de aula, eu tô na fazenda. Como que dá o quê aqui? Só fechar? Ah, é porque na verdade eu não vou me ver aqui, né? Eu vou me ver aqui. Agora vocês podem ver eu aqui também. Pronto, agora vocês estão me vendo também. Olha o calor aí. Bom, então vamos lá, vamos estar iniciando aqui a nossa aula, tá, gente? Nós vamos falar sobre a refração. E deixa eu mostrar aqui. Pronto. Parte 1 da refração. Depois a gente vai estar estudando outras coisas. Claro, né? Mas primeiro vamos terminar a refração aqui. Mas vocês vão ter que copiar. Ah, agora isso aqui. Agora ficou melhor, né? Cara, é verdade, né? A Bianca parece estar mais na sala de aula do que a gente. Bom dia, Larissa. Então, pessoal, a gente vai estar iniciando aqui a nossa aula. Como eu sempre faço, eu vou fazer alguns recortes. E aí, para vocês poderem enxergar, tá, gente? Eu vou ter que ocultar aqui a cabeça do pessoal e fazer isso aqui, ó. Fixar como tela inicial. Vocês não precisam ficar dando tchau nem joinha para eles, porque eles não vão ver, tá? Não. No final da aula. Bom, então vocês estão vendo aí, tá bem ruim, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar em tela cheia isso aqui. Ah, boa. Eu ia apertar F11, né? Mas vocês na tela também funcionou. Deixa eu ver se eu faço algum esquema aqui pra... Vamos lá. Então, vai aparecer assim, mas deve ser internet, tá? Qualquer coisa, vocês veem o vídeo depois no YouTube. Não, eu liguei no dedão. É. Gente, então vamos lá. Vamos começar o estudo da refração. E a definição do estudo da refração é a seguinte. Os fenômenos físicos que nos levam a estudar a refração são aqueles em que a gente percebe que o raio de luz ele passa de um ambiente, tá, para outro ambiente. E quando esse ambiente é muito diferente, e geralmente são diferentes, como por exemplo o ar e a água, a luz, parte dela é refletida, por isso que a gente enxerga, por exemplo, o rio, por isso que a gente enxerga o mar, por isso que a gente enxerga a água. E a outra parte da luz, ela não é refletida. Ó. Essa aqui é a parte refletida, que se a gente estiver com nossos olhos aqui, por exemplo, a gente vai conseguir enxergar, tá bom? Essa luz vai entrar nos nossos olhos, a gente consegue ver o rio ou a água assim. Mas a outra parte da luz, ela é desviada para dentro da água. Tá bem ruim, tá? Ah, é verdade. Então vocês veem na apostila aí. Mas deve ser, sabe o que? É a internet, porque eu estou usando cabo só nessa daqui. Na outra eu estou usando Wi-Fi. Mas enfim. Então, qual que é a característica, né, que seria importante aí? Esse desvio que a luz sofre, depois que ela passa para a água, a reflexão a gente estudou. Foi lá no início, do setor B desse caderno. O que é a reflexão? O raio de luz bate na superfície e o raio é refletido, só que o ângulo formado na reflexão ele é igual ao ângulo formado na incidência. Essa foi a lei, uma parte da lei da reflexão. Agora, na refração é quando a luz não é refletida, na verdade a luz passa para o outro lado, só que ela sofre um desvio. Como assim? Se vocês observarem, ó, esse feixe de luz, ele deveria seguir em linha reta para cá, ó, mais ou menos aqui. Se você observar. Então, esse feixe de luz, se você for ficar atento aí, você vai perceber que, na verdade,
ele sofreu esse desvio aqui, ó. E esse desvio é o que nós vamos estudar como sendo a refração. Então, a refração é um fenômeno da passagem da luz de um meio para outro meio, cujas características ópticas são diferentes do primeiro. Então, quando houver essa passagem, a luz sofre um desvio. Por isso que o nosso Sol é branco, por exemplo, mas a gente enxerga ele amarelo. Dependendo do horário do dia, a gente vai enxergar ele alaranjado ou quase vermelho. Isso ocorre por conta do ângulo que a luz vai refletindo e vai incidindo no espaço, né, na atmosfera, passando do espaço para a atmosfera, ela vai sofrer um desvio por conta da refração. E esse desvio geralmente vai acentuar algumas cores. No caso do Sol, acentua o amarelo na parte de dia, né? Quando está amanhecendo, entardecendo, alaranjado, quase avermelhado por conta do desvio, tá bom? Oi? A refração é a mudança do desvio do feixe de luz. Mas uma consequência disso, um efeito colateral, é porque ele vai acentuar algumas cores. Algumas cores vão ter um desvio muito maior do que outras. Que, querendo ou não, as cores são feixes de luz. Só que quando todas as cores estão juntas, nós temos a luz branca. Quando você tem luzes monocromáticas, que é uma luz que incide uma única cor, por exemplo, a monocromática vermelha só emite a luz vermelha. Monocromática azul só emite a luz azul. Monocromática verde, como vocês podem ver esses três raios aqui, ó. Cada um deles, tá, tem uma cor diferente. E aí, algo interessante também que vocês podem notar, ó, que a apostila até mostra pra gente desvios diferentes, ó. O vermelho, se você observar o ângulo do vermelho, do verde e do azul, ó, são ângulos diferentes. Não estão, porque eles não, ó, eles estão paralelos aqui, mas depois que eles sofrem a refração, cada um segue um caminho diferente. Não continuam paralelos. Isso porque cada cor possui uma frequência diferente, que a gente estudou em ondulatória no passado, frequência, tá? Que está relacionada com a refração também. Porque a luz, ela é um fenômeno óptico, mas também é um fenômeno ondulatório. Então, parte do estudo da luz é explicado pela ondulatória e a outra parte é explicada pela óptica, tá? Aqui nós vamos estudar a visão pela óptica. Bom, então, refração, essa é a parte inicial. Só que a gente tem que tomar cuidado com algumas nomenclaturas, tá? Com alguns termos da óptica, porque se a gente não tomar cuidado, o que vai acontecer? A gente, na hora de fazer os exercícios, você e eu não vamos ter ideia do que está sendo pedido se a gente não souber o que é cada coisa. Então vamos para os elementos básicos. Ó, aqui nós temos um feixe de luz incidente. Luz incidente é aquela do início, tá? Por exemplo, é a que sai da luz do Sol e vai bater na superfície desse meio aqui, que a gente não sabe o que é. Pode ser água, pode ser um vidro, pode ser outro material em que permita a passagem de luz. Nós temos o raio refletido aqui, ó, o raio incidente, que é o A, o refletido está aqui na legenda aqui do lado, ó, e o raio refratado, que é o C. As letras em si, lembre-se sempre, não importam, porque cada problema, cada exercício pode trazer um valor, uma letra diferente. Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque pode ser que não esteja mostrado com letras diferentes. Então, só tendo esse cuidado. Aqui nós temos o ângulo de incidência aí, ó, esse ângulo aqui. E como nós vimos na primeira lei da reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido, tá? Por isso que está sendo utilizada a mesma letra para ambos, porque eles vão ter o mesmo valor. E do outro lado nós temos aqui o ângulo refratado, o ângulo de refração conforme o nosso material. Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo R que está aqui do outro lado. Se vocês estiverem, né, com dúvidas de ver, dá uma olhadinha na apostila. Você não quer abrir essa apostila só para ver se não melhora para vocês chegar na apostila? Deixa eu dar uma ajuda, né? Que não vai mudar tanto aqui. Bom, e por fim, nós temos aqui a reta normal, é uma reta imaginária, ela não existe na vida real,
mas é uma reta de suporte matemático que nos auxilia para calcular o ângulo refletido e o ângulo refratado, além, né, claro, de observar o ângulo de incidência. Então, a reta normal, a superfície de separação entre os meios, no ponto de incidência do raio de luz. É sempre nesse ponto em que começa a reflexão e a refração. É tipo a bissetriz, né? A reta bissetriz. Porque ela corta no meio o ângulo refletido e refratado, né? Separa os dois. Bom, continuam valendo as regras da reflexão, mas a gente está introduzindo a regra nova que é da refração, tá? Como eu havia comentado com vocês, quando a luz passa de um meio para o outro, ela vai sofrer a refração. E por tal, como consequência, cada cor, por possuir frequências distintas, vai possuir um desvio diferente. Então, quando a luz branca que vem do Sol passa por uma superfície em que o índice de refração é interessante, né, um valor um pouco alto que vai fazer a dispersão da luz, a gente começa a enxergar as cores desmembradas, como por exemplo ocorre no arco-íris. Quando chove, geralmente algumas regiões ficam com acúmulo de gotículas de água no céu, e por consequência disto, acaba que a luz do Sol bate nessas gotas de água e aí ela sofre a dispersão da luz. Ela vai jogando, cada cor vai tendo uma refração diferente. Então, além de ter a refração que vem do espaço, ela vai sofrer uma nova refração por causa da água, que é espaço, atmosfera, água. Vai sofrer duas refrações distintas. E com isso há a separação das cores. Por isso que você vê aquele arco no céu como arco-íris, porque ele vai refletar as cores em ângulos diferentes. Dá para fazer, se a gente usar mangueira, mas tem que ser um dia ensolarado, né? Dá pra gente tentar fazer. A semana que vem a gente vai ter uma semana de exercícios, e aí se tiver algum dia ensolarado, a gente vai pegar e a gente faz a aula lá fora, pede permissão para usar uma mangueira com água para a gente simular a refração da luz. Pronto. E aqui, como vocês podem ver, tem as 7 cores que aparecem no arco-íris, né? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, tá? Então, a cor é desmembrada. No ano passado também eu fiz um experimento com os meninos de pegar um CD, ano passado não, ano retrasado, né? Porque ano passado a gente quase não teve aula. Pintar com várias cores distintas o CD, tipo pedacinhos do CD com cores distintas, e depois a gente girar o CD. Quando a gente gira, as cores vão se misturando visualmente, e aí você vê o CD como se estivesse branco. É como se você estivesse fazendo o processo inverso da refração. Você tem as cores separadas e você vai juntar elas. Então o objeto fica branco, tá? É um experimento bem simples de se fazer, então... deixa eu colocar isso aqui, que aí não aparece aquele negocinho no meio. Bom, uma coisa que é interessante vocês meio que decorarem, ou uma palavrinha mais bonitinha, né? Memorizarem, é isso aqui, gente, ó. A velocidade da luz, muito importante que vocês lembrem, tá? A letra que a gente utiliza na física para representar a constante da velocidade da luz, que é uma das constantes universais, é C, que é 300 mil quilômetros por segundo, mas lembre-se que quilômetros não é a unidade do sistema internacional, e sim metros por segundo, ou seja, 300 milhões de metros por segundo, tá? Ou, em notação científica, 3 vezes 10 elevado à oitava. Isso que é importante de lembrar, principalmente para as aulas de óptica, tá? Que a gente vai estar utilizando a velocidade da luz como base para fazer muita coisa. Bom, uma outra observação que é importante de vocês lembrarem é que a velocidade da luz, ela só é máxima no vácuo, tá?
Agora, quando ela está em outros ambientes, como por exemplo água, vidro, o ar, a velocidade da luz é menor do que a velocidade no vácuo, tá? Então ela é menor do que 300 mil quilômetros por segundo. E com consequência disso, a velocidade da luz vai depender da cor da luz. Então, por exemplo, o vermelho vai ter uma velocidade maior do que o azul, por exemplo. Ou vice-versa. Tá? Que agora eu esqueci, mas a gente vai ver depois no cálculo qual vai ser mais rápido das duas, tá? O verde vai ter uma velocidade diferente do alaranjado. Então, as cores vão ter velocidades distintas. Então, essa é uma consequência por conta dele passar pela refração e, além disso, tem como que eu falei no início? A frequência, né? Está relacionado com o ondulatório. Então, essas frequências da origem. Porque lá no ondulatório, quando a gente estudou ano passado, a gente viu o seguinte, que a velocidade de uma onda, seja luz ou seja outra onda, é o comprimento de onda vezes a frequência. Então, o que vai acontecer? Cada luz vai ter um comprimento, cada cor vai ter um comprimento de onda diferente. E por conta disso, vai sofrer uma, digamos assim, mudança na sua velocidade para que isso ocorra, tá? Então, deixa eu parar aqui. Isso aqui a gente vai estudar só na ondulatória, por enquanto não. O outro conceito que é bastante utilizado na óptica é o conceito de refringência de um meio. Também é muito importante lembrar. E a refringência de um meio está relacionado com a propriedade de um ambiente, tá? Interferir na propagação da luz. Em termos mais usuais, seria o quê? Quando a luz passa de um meio para o outro, ela vai sofrer um desvio e, além disso, vai sofrer uma mudança no valor da sua velocidade. Ela vai ser reduzida a sua velocidade. O quanto ela vai ser reduzida depende do fator que nós chamamos de refringência. Quanto maior for a refringência de um meio, como vocês podem ver aqui, ó, quanto maior a refringência de um meio, menor será a velocidade de propagação da luz. É como se a refringência fosse algo que estivesse segurando a luz ali para ela passar um pouco mais devagar, tá? E quando eu falo um pouco mais devagar, é um pouco mesmo, tá? É tipo a luz é 300 mil quilômetros, aí ela vai passar a ser 299 mil quilômetros por segundo, tá? Então a diferença é muito pequena, não é tão grande não. Bom, aqui ele dá um exemplo. Se o meio ar, por exemplo, se o ar é mais refrigerante do que a água, então a velocidade da luz no ar é menor do que a velocidade da luz da água. Só um exemplo hipotético, tá? A gente vai ver depois, passo a passo, quais são os mais refrigerantes. E essa refrigerância pode e deverá ser calculada. E como que a gente faz esse cálculo? Dessa maneira. O índice de refrigerância, tá? O índice de refrigerância que a gente vai chamar da letra N, ela vai ser igual a velocidade da luz dividido pela velocidade da luz naquele ambiente. Então, por exemplo, se for 300 mil quilômetros por segundo no vácuo, e lá no ambiente for, por exemplo, 200 mil quilômetros por segundo, você vai efetuar essa divisão. É sempre interessante você observar que muitas coisas vão se cortar aí. Por exemplo, se tem 300 mil e 200 mil, os zeros vão cortar tudo, vai ficar só 3 sobre 2. E aí, 3 dividido para 2, 1,5, tá? Então, só esse detalhe que é importante para a gente fazer esse cálculo, tá? Bom, observações quanto à questão da refringência de um meio, gente. Ó. As observações são as seguintes. Ó. Primeiro, o índice de refração, o N, não possui unidade. Ele não é metros por segundo, ele não é quilômetros por segundo, ele não tem unidade para ele. Ele é um número só. Só coloca o número. Você não vai precisar, nesse aqui, você não precisa dizer o que ele é. Tá? Segunda observação, no vácuo, o índice de refração é 1. Por que é 1? No vácuo, a velocidade da luz é igual à velocidade da luz no vácuo. Então, corta o C com C, né? Fica 1. C dividido para C é 1. Então, não vai fazer diferença. Em qualquer outro ambiente, qualquer outro meio, o índice de refração vai ser maior do que 1. Sempre, tá? O índice de refração do ar, geralmente nos exercícios, é considerado igual a 1.
Então, mesmo que a questão não diga, o índice de refração do ar é 1, se ele não disser, aí é que a gente vai usar igual a 1, tá certo? Porque não temos um valor específico, é 1, alguma coisa, muito pequeno, então a gente usa aproximadamente 1. Outro detalhe importante, índice de refração depende da cor da luz empregada. Por exemplo, na água, a cor azul vai ter um índice de refração diferente da cor vermelha, tá? Serão diferentes. Isso também serve para outras cores também, tá? O azul vai ser diferente do verde, vai ser diferente do roxo, do lilás, do anil e assim por diante. Última observação, entre dois meios, aquele que possui o maior índice de refração, ele vai ser o mais refringente, tá? Então, o índice de refração mede a refringência, que é o fato da luz ser, freada aí quando passa de um ambiente para o outro, ter sua velocidade um pouco reduzida. Detalhes importantes para a gente finalizar essa parte é o seguinte: o índice de refração ele pode ser relativo. Como assim relativo? Ele pode ser analisado de um meio para o outro, ou seja, por exemplo, do ar para a água. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente vai calcular o índice de refração, não o índice de refração geral, mas sim o índice de refração relativo, em que eu observo qual é o índice de refração da água com relação a um outro ambiente, por exemplo, o ar. E nesse caso, você vai pegar e vai fazer essa divisão. Então, tem essa relação aqui, matemática. Que depois a gente vai criar uma nova lei na aula que vem. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Isso. Na aula que vem que eu falo no segundo caderno já, porque esse caderno está encerrando hoje, tá? Então, quando a gente estiver no próximo caderno, a gente vai observar esse estudo aqui. Então, a gente vai ter que o índice de refração no meio A dividido pelo índice de refração no meio B vai ser também igual a velocidade da luz no meio B sobre a velocidade da luz no meio A. Vejam que a ordem do A e do B trocou. Isso significa o que para a gente na prática? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. O que isso daqui significa para a gente na prática, pessoal? Na prática, como é uma grandeza inversamente proporcional, ou seja, quanto maior o índice, menor a velocidade, por isso que você tem essa inversão das letras. Aqui o A está em cima, mas aqui o A vai estar embaixo. E o B, mesma observação. Isso ocorre porque a refringência é uma grandeza inversamente proporcional à velocidade, tá bom? Quanto maior for a refringência, menor a velocidade. Quanto menor a refringência, maior a velocidade. Ou seja, inversamente proporcional quando tem essa característica. Quando um aumenta, o outro diminui, inversamente proporcional, tá bom? Por isso que há essa mudança aí nesses itens. Alguma dúvida até aí? E vocês de casa aí, alguma dúvida? Ó, o Felipe entrou. E quanto que vocês pensam na dúvida, antes da gente fazer, fazer algum exemplo aqui, exercício, eu vou fazer aqui a chamada rapidão para poder encerrarmos aqui. Deixa eu ver aqui. Hoje é 26, né, cara? Daqui a pouco é o Enem de novo, né? Bom, o Anthony tá aí. Deixa eu ver se a Bárbara tá aí. Não. Bianca, Daniel tá aqui. Felipe tá aí. Giovana, Gustavo, Cauã, Cauane, Cleverson, Larissa, Maria Eduarda, Matheus Carvalho, esse difícil de vir, né? Matheus Oliveira também, faltou. Pedro também não vem mais. Nunca vê o Pedro e quem? Sofia também não vem muito. Então, beleza. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer... Deixa eu ver quantos exercícios tem aqui na apostila. Tem só um, na verdade, né? Eu vou pegar um exercício aqui da tarefa complementar. Ô, gente, ó.
eu vou pedir para vocês, tá? Quando a gente estiver gravando a aula assim, vocês não fiquem, né, conversando muito, porque senão vocês vão atrapalhar o pessoal de casa. Eu vou estar pegando o exercício aqui da tarefa complementar, pessoal, para a gente fazer um exemplo. E aí vou passar essa atividade que está na apostila para vocês resolverem na plataforma, tá? Vocês que estão aqui podem fazer na apostila, chega em casa, tira foto, manda na plataforma, que é para contar como aula, para registrar lá. Eu fiz atividade, aí ganhar o ponto da aula, tá? Deixa eu ver aqui meus conteúdos. Ah, é, vocês vão bem, né? Então vou lá na última aula. Depois, peraí. Acertou, né? Deixa eu só tirar aqui meu WhatsApp daqui, porque senão. Não, porque senão eu não posso usar aqui para mandar as pautas para mim. Não. Vocês acham que eu vou perder meu tempo falando mal de vocês? Ah. Mas ele não, eu particularmente não fico não. De aluno não. Bom, então vamos lá. Agora eu vou pegar aqui um exercício, tá, gente? Pra gente estar fazendo aí, explicando para vocês o contexto, tá? Ô, pessoal. Então vocês já podem ver aí o enunciado, parte do enunciado, tá? Vou copiar outra parte aqui. Eu vou explicar para vocês as alternativas aqui. Olha só. Então, pessoal, em um laboratório de ótica é realizada uma experiência de determinação dos índices de refração absoluto de diversos materiais. Dois blocos de mesmas dimensões e em forma de finos paralelepípedos são feitos de cristal e de certo polímero, ambos transparentes. Suas faces de maior área estão sobrepostas, estou lendo errado, tá? Desculpa aí. E um estreito feixe de luz monocromática está vindo do ar e passando por ele. Resumindo aqui a figura, né? A luz está vindo por aqui, vai bater no primeiro, sofre refração, bate no segundo, sofre refração, vai para o ar, sofre refração de novo, tá? Resumindo, foi isso que aconteceu. Então ela vai sofrer, ó, duas refrações, ó. Na verdade, uma, duas, três refrações, né? A pergunta é, chamando Na, NPO e NCr os índices de refração do ar, do polímero e do cristal, ele pergunta para a gente qual é a ordem correta. Então vamos observar o seguinte. Quanto maior for o desvio, gente, é em relação à normal. Ó. Então vamos criar a normal aqui. A normal vai ser aqui, aqui. Tá? Normal vai ser uma aqui, outra aqui. E a outra normal vai ser aqui. Ó. Quanto maior for o ângulo... Oi? É onde toca. É onde toca aqui. No vértice, tá? Então a gente vai observar o seguinte, ó. Quanto maior for o ângulo, maior vai ser o desvio, certo? Mais longe ele vai estar da reta vermelhinha que eu fiz aqui. Nesse contexto, vocês vão observar que o índice do cristal, ó, esse aqui, ó, é o que está mais próximo, tá? Então, lembre-se que é uma grandeza inversamente proporcional. Quanto maior o ângulo, está relacionado com a velocidade, menor, né, vai ser o quê? Menor vai ser o índice de refração, certo? Quanto maior o ângulo. Quanto menor o ângulo,
maior vai ser o índice de refração. Se você observar, nessa figura aqui, o maior... Peraí. O maior vai ser qual? O do cristal. Por isso que ele é o que está mais próximo, que é o menor ângulo. Depois, ó, que tem o menor ângulo, vai ser o polímero. Ó. Vai ser o polímero. E por fim, o ar. Tá bom? O ar é o que tem o maior desvio. Entenderam? Então é o menor índice de refração. Então a resposta correta, letra B. Sim, Rafael, ó. Deixa eu pegar só a figura aqui, eu vou dar um zoom nela, que aí precisam enxergar melhor aqui esse desvio, tá? Como essa parte não importa, aí, ó, vamos olhar aqui, ó. Lembre-se, são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior o desvio, maior vai ser o índice, tá? Menor o desvio, maior o índice, maior índice, menor desvio, tá bom? Então, ó, do vértice você traça a reta normal. Então, aqui vai ter uma, aqui vai ter outra e aqui vai ter outra. Se você observar o ângulo, ó, aqui é um ângulo, esse aqui é outro ângulo, esse é outro ângulo. Então, quanto maior o desvio, desses três aqui, o maior desvio é esse aqui. Quanto maior o desvio, menor é o ângulo. Então, esse carinha aqui, o do ar, é o menor. Tá bom? O do cristal, ele é o menor dos três. Então, quanto menor, ele é o maior. Então, vem o do cristal aqui. Então, ele é maior do que... Ele é menor, o ângulo menor do que o do polímero, tá? Ou seja, ele vai ser um índice maior do que o do polímero. Consequentemente, vai ser maior do que o do ângulo do ar. Isso. Mas é isso que está escrito aqui, ó, na apostila. Você não marcou na apostila? No ponto 5, refringência de 1,5. Deixa eu mandar aqui a atividade para vocês fazerem lá na plataforma. E aí, em seguida, porque eu acho que não vai dar tempo, senão a gente ia fazer mais uma. Mas não se preocupe que na semana que vem é a aula de exercício, tá? A gente não vai começar o caderno 2. Eu quero fazer uma semana de exercícios com vocês. Para explicar para vocês direitinho, né? Para vocês não ficarem só com teoria. Tipo, a gente vai fazer só um exercício hoje, por causa do horário. Aí na semana que vem, eu quero simplesmente fazer com vocês mais e mais. Hoje é só uma aula. Infelizmente, né? Deixa eu ver que tarefa que é essa aqui. Se é 7, se é 8. Não esqueçam de fazer as tarefas, tá, pessoal? Elas valem parte da nota de vocês. E vocês só vão saber se aprenderam, se entenderam o conteúdo, se fizerem as tarefas. Caso contrário, não vai saber, né? É tarefa 7. Não sei. Eu subi já pra cá. Porque dependendo da situação, gente, ela vai ter que fazer exames, né? Então ela não pode só vir. Então, pessoal, a nossa aula vai estar encerrando agora, tá? A gente, na semana que vem, nas nossas aulas de física, a gente vai continuar fazendo as tarefas, vai continuar fazendo exercícios. Não vamos começar o caderno novo semana que vem. Vocês já receberam o caderno novo? Então tá, então nem adianta. Então na semana que vem a gente vai fazer exercícios, e aí, depois de uma semana de exercícios, tanto de matemática quanto de física, nós vamos começar o caderno 2, tá? Então já vão se preparando aí para a semana que vem, ó, fazer exercícios. Tragam um caderno de exercício semana que vem, tá? Bom, pessoal, então fiquem com Deus. E até semana que vem. Bom final de semana para todos vocês, tá? Falou!